de alinhamento, tudo direitinho? Beleza. Então, hoje a gente vai tratar sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA ele não é um negócio difícil, mas é um negócio super importante dentro da empresa. Ele é um método de gerenciamento de melhoria dentro da empresa. Ele é um método contínuo e repetitivo de melhoria dentro da empresa. Contínuo e repetitivo porque quando são 4 etapas, né? Plan, do, check e act. Quando você chega no act, que é a ação, agir, volta desde o primeiro, que é o plan, que é planejar, do, que puta, me deu branco agora, que é plan, planejar, do, agir, check, checar e act, ação, né? Então, o ciclo PDCA. O que é? Plan, do, check e act. PDCA do ciclo do inglês. Plan, do, check e act, ou adjust, é um método interativo de gestão de 4 passos, utilizado para controle e melhoria de processos e produtos. É também conhecido como ciclo roda de Deming, processos e produtos. É também conhecido como ciclo roda Deming, ciclo de Searhart, ciclo de controle, ou PDSA. Eu já vou explicar para vocês. Plan, do, study, act, né? Que você troca o agir pelo estudo, porque ali você vai ter que estudar mais o caso da sua empresa. Outra versão do ciclo PDCA é o OPDCA, onde a letra agregada O significa observação, ou com algumas versões dizem observe a situação atual. Esta ênfase na observação e na condição atual é utilizada frequentemente na produção enxuta, Lean Manufacturing, Toyota da Production System, do sistema Toyota de produção. É uma ferramenta baseada na repetição, aplicada sucessivamente nos processos, buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização. Pode ser utilizado em qualquer ramo da atividade para alcançar um nível de melhor gestão a cada dia. Seu principal objetivo é tornar os processos da gestão de uma empresa mais ágeis, claros e objetivos. Segundo Vieira Filho, esse método é largamente utilizado na busca da melhoria contínua tão necessária para o sucesso dos negócios. As 4 etapas do ciclo PDCA. O ciclo PDCA se inicia com o planejamento. Plano. O primeiro objetivo é encontrar uma estratégia de ação em etapas, né? Que toda empresa precisa de um planejamento. Depois é hora de executar o do. Depois que você teve todo o seu planejamento, é hora de você botar em prática tudo aquilo que você planejou. Tendo em mãos o que foi planejado, é hora de colocá-lo em ação e partir ao passo seguinte. Depois é hora de verificar, check. Verificar se você não está cometendo nenhum erro, se você está conseguindo alcançar as metas pretendidas. E por fim, o método se encaminha para a ação, action, que é agir ativamente para superar os problemas encontrados durante o processo. E quando você chega no action, a ação, e independente se teve ou não um problema, você volta para o planejamento, porque você gera novos planos, né? Deu certo o primeiro passo do PDCA da sua empresa, você vai querer fazer novos ciclos para
e avançando na sua empresa. Aqui eu coloquei uma explicação do PDCA, o ACT, ação corretiva, preventiva e melhoria, né? O plano é definir metas e definir métodos. O do, educar e treinar. Executar e coletar dados, coletar o máximo de informações possíveis. Check, checar metas, checar resultados. Se você está conseguindo bater a meta, se você está conseguindo bater o resultado possível. E a ação corretiva, preventiva e melhoria, né? E disso volta tudo de novo pro plano, né? Planejar. Neste primeiro passo para a aplicação, você deve elaborar um plano. Deve desenvolver, com base nas diretrizes e políticas da sua empresa, uma estratégia que se propõe a resolver os problemas levantados. A partir disso, deve levar em consideração 3 fases fundamentais. A primeira é o estabelecimento dos objetivos do ciclo. A segunda é a escolha do caminho para que estes objetivos sejam atingidos. E a terceira é a definição do método que deverá ser utilizado para isso. E deve também montar a equipe, escolhendo os profissionais que lideram os processos. Como ocorre em qualquer planejamento, a boa e cuidadosa elaboração desta etapa evita falhas e perdas de tempo desnecessários nas próximas fases do ciclo PDCA. Do fazer. O planejamento está pronto, você tem a equipe, montou todo o planejamento, montou a equipe, o objetivo, tudo é hora de fazer, já está pronto, bem detalhado, é hora de colocá-lo em prática, hora de arregaçar as mangas e tocar a execução do plano, que consiste também em treinar os envolvidos para prepará-los para o método que será empregado. Esta é a etapa mais importante do ciclo e deve ser acompanhada bem de perto, para que nenhum momento se desvie do que foi planejado. Essa hora, tanto os líderes como os próprios participantes, a própria equipe, devem ficar de olho, porque se dá algum problema, o líder ele consegue acompanhar o próximo passo, que é o check, que é o verificar, né? Que é o terceiro passo, check e verificar. O terceiro passo é a análise ou verificação dos resultados alcançados e dos dados coletados. Esta etapa pode se desenvolver tanto ao mesmo tempo em que o plano, quando é elaborado, quando se verifica se o trabalho está sendo feito da forma devida, quanto após a execução, quando são feitas as análises estatísticas dos dados e a verificação de todos os itens. O principal objetivo desta fase é detectar eventuais erros ou falhas, né? Se teve algum erro, se teve alguma falha durante a execução, durante o planejamento ou durante a execução do serviço, né? E por último, o agir, né? Que é a última fase. Nele são tomadas as ações corretivas no qual foi verificado, ou seja, deve-se corrigir as falhas encontradas no passo anterior. Então, após realizar a investigação das causas dessas falhas ou desvios no processo e após agir para solucioná-las, comece tudo de novo, exatamente como um ciclo PDCA deve ser retomado sempre para que as práticas e os processos se aprimorem continuamente. Galerinha, alguma pergunta até aqui? Algum comentário, alguma coisa? Alguma pergunta, comentário? Beleza. Por que o PDCA é tão importante? Porque a metodologia é uma tradução precisa daquela máxima
segundo a qual a prática leva à perfeição. Somente após a retomada de processos você conseguirá identificar e corrigir falhas, aprimorando-os continuamente. E ele também prioriza a medição, e você já deve ter percebido que medir é uma atividade fundamental para a sua gestão. Afinal, como você poderá saber se a sua oferta é melhor do que a de ontem? Como descobrir se seus produtos ou serviços estão sendo de fato agregados aos clientes? Se tem dados concretos para isso? Como bem afirma Peter Drucker, o Papa da administração, o que não se pode medir não se pode gerenciar. Eu, assim, particularmente dizendo, eu acho o PDCA importante, um dos mais importantes, porque esses 4 ciclos, ele consegue mostrar pra gente os erros que ele consegue dar pra gente os erros que a gente está cometendo logo de cara, né? Antes mesmo da gente chegar num nível alto, logo de começo. Então, opinião minha, né? Se alguém tiver alguma opinião, tá aberto para comentar também, né? Se alguém tiver alguma opinião, pode falar à vontade. E aqui já se entra no ciclo PDCA com o ciclo PDSA. Se você já conhecia o ciclo PDCA e já utilizado em sua companhia, talvez também tenha ouvido falar sobre o ciclo PDSA. No meio corporativo, existe muita confusão com as nomenclaturas. Significam a mesma coisa? São métodos diferentes? Podemos dizer que ambos têm o mesmo objetivo? A melhoria contínua, entretanto, não significa a mesma coisa. O PDSA foi introduzido após o PDCA, também por Deming. Esse método surgiu da necessidade de aprendizado sobre processos e produtos. O método surgiu para complementar o PDCA, adicionando uma etapa de desenvolvimento de estudo com o objetivo de agregar conhecimento, né? Aqui é o analisar o significado das siglas, né? O PDCA, plan, planejar, do, fazer, check, checar e act, agir. O plano PDSA, o plano, planejar, do, fazer, estude, estudar e act, agir. O que muda não é o check de checar e estudo, estudar, né? O que muda é a substituição da fase de check pelo estudo, né? Uma fase mais do estude é uma fase mais completa, um estudo mais completo, mais profundo sobre o fazer da empresa, né? Tanto que aqui fala, a diferença de um método para o outro se dá na substituição da fase check pela fase estude. Portanto, percebemos que a terceira etapa do ciclo passou a ser mais completa. Ao invés de apenas checar e conferir o que está sendo feito, é proposto que seja realizado um estudo, uma análise mais profunda sobre os fatos. Ciclo PDCA colocado em prática. Antes disso, galera, vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para falar? Então tá, o ciclo PDCA colocado em prática, aqui eu coloquei a mesma introdução, né, que é uma ferramenta baseada na repetição, aplicada sucessivamente nos processos, buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização. Pode ser utilizada em qualquer ramo de atividade para alcançar o nível de gestão melhor a cada dia. Seu principal objetivo é tornar os processos de gestão de uma empresa mais ágeis, claros e objetivos.
Segundo Vieira Filho, esse método é largamente utilizado na busca de melhoria contínua tão necessária para o sucesso dos negócios. Em qualquer setor, a teoria é fundamental para que o método PDCA funcione. E como ele se desdobra na prática? Comece pensando da seguinte maneira: qual é a sequência de procedimentos necessários para que aquela meta seja atingida? Eu peguei aqui explicação do Vicente Falcone, eu acredito que todos conheçam, se não for um dos maiores consultores brasileiros, se não for o maior consultor brasileiro, se não for uma das maiores empresas de consultoria brasileira, né? Se não for a maior empresa de consultoria brasileira, é uma das maiores, né? Aí eu peguei, segundo Vicente Falcone, é uma definição de um método. Com isso em mente, vamos criar um ciclo. Imagine que você tem a ideia de um novo serviço que é oferecido pela empresa júnior de consultoria que você estudou. Aí aqui eu coloquei a mesma imagem do começo para ter uma noção. Aí aqui, gente, alguma coisa a comentar, alguma dúvida, alguma coisa? Beleza, então o primeiro passo, planejamento. Nesse primeiro passo para aplicação, você deve elaborar um plano. Deve desenvolver com base nas diretrizes e políticas da sua empresa uma estratégia que se proponha a resolver os problemas levantados, né? Como ocorre em qualquer planejamento, a boa e cuidadosa elaboração desta etapa evita falhas e perdas de tempo necessário nas próximas fases do ciclo PDCA. A partir disso, a empresa de consultoria ajudará a analisar qual é esse novo serviço, quem são os possíveis clientes, como atingi-los, o que precisa ser feito, quem será responsável por qual parte. Tudo isso aqui faz parte da parte de planejamento, né? O planejamento ele é o início de tudo para seguir para as próximas etapas, né? Se não tiver o planejamento, você não consegue fazer nada. Aqui eu coloquei errado, eu acho. O planejamento aqui aqui eu coloquei planejar, mas eu coloquei errado, eu peço desculpa. O planejamento está pronto e bem detalhado. Olha a hora de colocar em prática. Hora de arregaçar as mangas e colocar a execução do plano, que consiste também em treinar os envolvidos para prepará-los para o método que será empregado. Esta é a etapa mais importante do ciclo e deve ser acompanhada bem de perto para que em nenhum momento se desvie o que foi planejado. A empresa de consultoria te ajudará a analisar a hora de executar, que nesse caso pode significar criar um piloto desse novo serviço, apresentá-lo em reuniões com potenciais clientes e entregar os primeiros trabalhos. Esse piloto é uma pessoa que vai orientar tudo, né? Vai dar a direção de tudo, né? De todo o serviço. Cheque, verificar. O terceiro passo é a análise ou verificação dos resultados alcançados e dos dados coletados. Esta etapa pode se desenvolver tanto ao mesmo tempo em que o plano, quando é elaborado, quando se verifica se o trabalho está sendo feito de forma devida, quanto após a execução, quando são feitas as análises estatísticas dos dados e a verificação de todos os itens. O principal objetivo desta fase é detectar os eventuais erros ou falhas.
A empresa te ajudará a analisar. Você tinha razão em relação aos clientes que previu? As coisas aconteceram de acordo com o que estava estipulado? Ou houve imprevistos? Quanto tempo a mais ou menos aquela tarefa levou? Qual feedbacks recebeu? Vai mostrar se você recebeu feedback positivo ou negativo, se houve imprevisto, se você fez o serviço no tempo estipulado, se você fez o serviço num tempo, no momento certo, se você levou o tempo que você prometeu, se você fez no momento, terminou antes, terminou depois, se atrasou, tudo, né? Se o serviço que você fez ocorreu tudo bem, não teve problemas no serviço, se o serviço que você fez, vamos dizer, de qualidade, né? E o agir, que é a última fase. Nelas são tomadas as ações corretivas com base no que foi verificado. Ou seja, deve-se corrigir as falhas encontradas no passo anterior. Então, após realizada a investigação das causas destas falhas ou desvio no processo, e após agir para solucioná-las, comece tudo de novo. Exatamente. Como um ciclo, o PDCA deve ser retomado sempre para que as práticas e os processos se aprimorem continuamente. A empresa de consultoria te ajudará a analisar. Ainda há mudanças a serem feitas? Se sim, volte ao primeiro passo e liste quais são. Se não, você pode agir para padronizar esses novos serviços incluídos no portfólio da empresa. Assim, os jovens da próxima gestão também podem oferecê-lo. Nada te impede, no caso de você precisar fazer mudança, você vai ter que voltar do zero, né? Do planejar tudo, fazer todo o processo do PDCA. Mas, se deu tudo certo, nada te impede, de repente, quero dar uma revisada no serviço para ver se não, para conferir se não tem nada de errado. Nada te impede de fazer isso para incluir depois para padronizar, para incluir no portfólio, né? E aí, para encerrar, eu coloquei essa frase que eu curto pra caramba, essa frase do Walt Disney: todos os seus sonhos podem virar verdade caso você tenha a coragem de persegui-los, né? Eu agradeço a todos pela presença. Qualquer coisa, estou à disposição. Eu queria saber de vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para falar? Alguma coisa? Galera, vou só pedir antes de vocês saírem, vou pedir só um minuto aqui. Peraí.